hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa atividade de reunião pública do Centro Espírita Chico Xavier. Meu nome é Simone, sou trabalhadora deste Centro Espírita e vamos iniciar a nossa atividade com a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso,
que foi psicografada pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. A mensagem tem como título A Vinha, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus 24. E aí Emmanuel comenta esse trecho do Evangelho. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades, mas vogando ao léu da imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e referem-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que age transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos então convidar a todos a realizarmos uma prece. Convido a fechar os olhos para uma melhor concentração, aqueles que se sentirem à vontade. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecer a Deus a oportunidade da vida, a Jesus a oportunidade do trabalho no bem, pedir a espiritualidade amiga que nos envolva de muita paz, de equilíbrio, para podermos exteriorizarmos as melhores ideias. Que Jesus abençoe a cada pessoa que está nesse momento assistindo a nossa atividade de reunião pública, que seus lares possam ser amparados nas necessidades de cada um. Abençoa-nos, Pai querido, que assim seja. Então, meus queridos amigos, irmãos, que nos acompanham no canal do Centro Espírita Chico Xavier, hoje vamos falar do tema preparação da família no plano espiritual e na Terra. Então, esse tema que vai abordar a família, né, nos é colocado na literatura espírita que a família é uma escola também, né? Uma escola do coração. Aí, o Livro dos Espíritos nos fala da necessidade da vida social e da vida em família. Porque Deus fez o homem para viver junto, para viver em sociedade. Está descrito no Livro dos Espíritos. Os laços, né, sociais são necessários ao progresso. E os da família mais apertados tornam os primeiros. Nos traz o Livro dos Espíritos. Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. E foi para que essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, nas perguntas
666, 766 e 768, né, coloca essa questão, né? Então, é importante, né, percebermos, né, a necessidade de estarmos sob o mesmo teto, né? E Deus nos proporciona essa oportunidade de reajuste, né, plantando em nós a sementinha do amor, um sentimento natural e instintivo, né, nos familiares, para que possam conduzir os seus lares, constituir esse núcleo que é a família, né? Então, a família, né, nos diz Teresa de Brito no livro Ferida Familiar, que a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem. Libertação e aprendizagem. Por que libertação? Libertação com relação aos nossos sentimentos, crescimento, aprendizagem, né? Esse núcleo de aprendizado, que é a família, ele vai refletir, né, depois, né, na sociedade. Então, esse núcleo, diz ainda no livro Vereda Familiar, esse núcleo de aprendizagem, ele é feito para os espíritos que estão recém-chegados, né, para as atividades de renovação individual. Então, para retirarmos de nós, reequilibrarmos, é necessário uma renovação individual. E cada lar recebe, né, cada elemento familiar para essa atividade de renovação, de aprendizagem e de libertação. Então, é assim que a gente deve enxergar a família, né? Então, a família é a abençoada escola de educação moral. Educação acadêmica é aprendida na escola, é aprendida nas universidades, mas a educação moral se consegue no núcleo familiar, na família, né? Educação moral e espiritual. É onde, né, se lapidam os caracteres, o caráter da pessoa. É um laboratório superior em que se caldeia os sentimentos. Está no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, né? Então, Kardec também pergunta no Livro dos Espíritos qual seria para a sociedade o valor do relaxamento dos laços de família, né? E a resposta da espiritualidade superior é que seria uma recrudescência do egoísmo, né? Então, se não houvesse família, mais egoístas seríamos, né? Pensaríamos muito mais em nós mesmos. E quando que estamos em família, aprendemos a dividir, a repartir, a compartilhar, a cooperar. Entendemos ali a lição que se precisa do perdão. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz a respeito dos nossos laços anteriores, né? Esse planejamento da família no plano espiritual. Então, os laços, diz assim no Evangelho, que os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, né? Então, o que isso quer dizer? Que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Porque não é o pai quem criou o espírito de seu filho. Ele mais não fez do que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, a auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Está no Evangelho. Então, o espírito, né, de cada ser foi criado por Deus, já existia. Então, patrimônio material, genético, que é dado pelos pais, né, pelo aquele núcleo familiar. E aí os pais têm esse núcleo familiar, vai, né, se responsabilizar pelo esse desenvolvimento intelectual e moral, vai fazer progredir
cada membro daquela família. Então, esses laços, eles são, que é entre os membros, eles podem ser laços, cada espírito ali presente, encarnado naquele núcleo familiar, podem ter laços anteriores, né? Tem laços anteriores à reencarnação ali de todos, né? Então, ainda continua o Evangelho nos dizendo que os laços, os que encarnam numa família, sobretudo os parentes próximos, eles são, a mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, a maioria ali são de espíritos que têm uma simpatia uns pelos outros, né? Que têm relações anteriores, de existências anteriores. Mas, diz assim o Evangelho, também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, é provação ali para todos aqueles em que aquele membro que está ali não tem aquela simpatia, que tem a antipatia, que é também vindo de relações anteriores, né? Por que aquele membro está ali, aquele que é diferente dos outros familiares, que traz as provações e as dificuldades ali para aprendizado de todos, né? Já que estão todos ligados de relações anteriores, né? Então, é necessário, Deus nos coloca essa oportunidade de convivermos, para aprendermos a nos perdoar, para aprendermos a crescer, aprendermos a amar, né, no núcleo familiar. Então, o lar, né, nos diz no livro Família, o lar é um santuário, é assim que a gente tem que encarar nosso lar, como um santuário, né, em que a bondade de Deus te situa, nos situa, né? Então, Deus nos coloca por bondade, né? Ali, juntos, para que possamos aprender a nos equilibrarmos. Então, dentro dele, dentro do lar, nos fios da consanguinidade, recebes o teu mandato de serviço cristão, né? Então, que mandato é esse? O mandato de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, de ser avó. Porque aí diz ainda a mensagem no livro Família, que é aí que te avistas com o adversário de ontem. Então, é ali no lar em que podemos nos ajustar com os nossos inimigos do passado. Porque esse inimigo do passado diz a mensagem que está convertido no parente próximo e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. Então, para termos esse aprendizado, para termos esse reequilíbrio, é preciso estarmos juntos. Muitas vezes vemos como papel de mãe e filho, de pai e filho, de irmãos, né, para que esse reajuste aconteça. Então, a formação da família nos é colocado no livro Vida e Sexo assim, que são arraigadas nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem a família terrestre. Então, é formada de agentes diversos, porquanto neles se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino, né? Então, a formação da família, sim, é a oportunidade, né, de reajuste entre pessoas que já se amam, entre aqueles que vão se amar. Então, afetos e desafetos ali, né, nas famílias. Então, a formação da família, diz assim no mesmo livro Vida e Sexo, de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante que a sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Então, a família tem essa função de ser educadora e de ser regenerativa. Então, tem essa função de
regenerar, né, os caráteres. Então, formam as famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se, né? Então, esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Então, as famílias se encontram também no plano espiritual, né? O livro Vida e Sexo aborda essa questão. Nos procuramos, né? Os nossos familiares, também quando partimos dessa vida material, né? Então, são as famílias que são unidas, que são homogêneas, se buscam, né, no plano espiritual. Então, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem nessas famílias homogêneas, a fim de quê? De receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. É um livro consolador, né? Emmanuel nos fala. Então, Deus permite para que possamos aprender uns com os outros. Então, é uma tarefa para a família que recebe aquela pessoa, aquele constituinte ali da família, que traz a dificuldade, né? Que traz a prova, né? Então, o Instituto Familiar é organizado no plano espiritual, antes de projetar-se na Terra, né? Uma pergunta que está no livro Consolador. E a resposta é que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, as famílias são planejadas lá, antes de estarmos aqui juntos, em família, né? Planejamos a nossa estada aqui, né, junto aos nossos familiares. Então, diz ainda a mensagem que em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, todos se comprometeram em vir juntos, né, para esse reequilíbrio. Né. Então, o Evangelho nos esclarece que há duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, as famílias pelos laços espirituais, elas são duráveis, elas se fortalecem pela purificação, se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. Então, vamos vir juntos em várias oportunidades, né, em várias existências, né. Então, essas famílias, elas se buscam, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Já as famílias pelos laços corporais, elas são mais frágeis, né, como a matéria, elas se extinguem com o tempo, né, muitas vezes se dissolvem moralmente, então os laços são frágeis, se desfazem logo, né, já na existência atual. Então, a família consanguínea, né, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos traz que a família é uma reunião de almas em processo de evolução, como vimos até aqui. É uma reunião de almas em progresso de evolução, de reajuste, de aperfeiçoamento ou santificação. Então, homem e mulher abraçado ao matrimônio por escolha, escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médios da própria vida. Então, ser pai, ser mãe, ser família, ter família com outros formatos, todos vão se transformar em médios da própria vida, né, que vão se responsabilizar, né, pela materialização ao longo prazo, dos amigos, dos adversários de ontem, que estão ali convertidos no santuário doméstico, em filhos e em irmãos. Então, a maternidade, a paternidade, dignamente vividas no mundo, constitui um sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnatório na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Então, exercer bem, né, essa atividade de educar outros seres no papel de responsáveis, né, por crianças, por adolescentes, ou pelos irmãos, ou pelos idosos, né,
Isso viver isso dignamente, né, constitui um sacerdócio, missão para todos nós, né, estarmos no papel de ampararmos uns aos outros, né. Às vezes a família é constituída por um avô e seus netos, então tem outros formatos da família, então esse é o nosso papel de ampararmos uns aos outros, né. Então a família espiritual, o Evangelho nos traz que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, o que nos une são esses laços de simpatia e de comunhão de ideias. Isso é a noção de família, né, espiritual, né. Então, diz assim ainda a mensagem do Evangelho: segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Podemos, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observam todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, essa noção de várias existências, né, esclarece essas dificuldades que pode haver entre membros familiares consanguíneos, em que essa afinidade por outros membros familiares que não são da família. Então, é a família no sentido mais universal, né, que os espíritos, diz assim, o livro dos espíritos, os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Então, os espíritos que simpatizam, os espíritos encarnados, que somos nós, os desencarnados, encontram bem-estar quando estão juntos, são aqueles que têm recíproca simpatia. Então, não há aí egoísmo. Então, Jesus nos traz essa noção de família universal, em que a gente deve enxergar a todos como familiar, né, como membros fraternos. É essa o que Deus nos coloca, né, que devemos ser humanos, né, fraternos. Então, o núcleo familiar é um núcleo de aprendizado, né, para toda a sociedade, né. Então, a família na Terra, ela é preparada, ela até as pessoas se unirem em casamento, vem antes uma afinidade entre as pessoas, e essa família passa por fases de estarem juntas, às vezes fase em que há crianças, em outras famílias não, né, tem vários formatos de família, tem famílias com adolescentes, famílias que estão em idade adulta, famílias em que há os idosos, né, e há também os desencarnes. Então, são várias as fases, né, da família. Então, como devem proceder os cônjuges para o bem cumprir os seus deveres, né, os deveres familiares, né, diante dessas fases, diante das dificuldades que aparecerão? Então, o livro Consolador nos fala que o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas uma prova redentora. Então, nessas fases vão aparecer as dificuldades, e o matrimônio vai ter dificuldade, mas é uma prova redentora, né, que vai proporcionar crescimento moral, né, dos membros familiares, dos cônjuges, né. Aqueles cônjuges que estão desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, respeito, carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontram-se sempre as melhores defesas. Então, a recomendação de Emmanuel é a gente, diante das dificuldades, estarmos em prece, em família, vigilância espiritual, né, enquanto essas nossas defesas serão por meio do carinho, do respeito mútuo, né, diante de uma dificuldade, e na prece também, né. Então, a função do casamento, da união permanente entre os dois seres, implica regime de vivência, né, para a confiança, né, de uma pessoa a outra, né, no campo
de uma assistir a outra, né? Ainda nos traz Emmanuel no livro Vida e Sexo. Então, essa família, ela pode também adoecer, né? Adoecer porque aparecem as dificuldades, né, do cotidiano, os conflitos, as moléstias, as doenças, né, as falhas de temperamento. Então, a família é um núcleo de importância, né, no organismo social. Quando ela se desajusta, a sociedade se desorganiza, né? Quando se chiola, a comunidade sucumbe, né, se desagrega, né, e aí trazem os problemas que a gente vê aí todos os dias nas ruas, né? Então, a família é um santuário dos pais, é escola dos filhos, é oficina de experiência, né? É a mola que aciona a humanidade, né? Então, diante dos problemas conjugais e as dificuldades familiares, isso é de importância, o comportamento psicológico de ambas as pessoas constituintes da família, né? Então, Joana de Ângeles nos traz que todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Então, rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas, elas geram lesões na alma, né, da vítima, assim como naqueles que as assumem. Então, todas essas dificuldades, elas podem ferir, né? Então, o que fazer diante dessas dificuldades, né? Exercitar o bem no lar, né? Oração, humildade, entendimento, né? Buscar o diálogo para o entendimento. Então, a gente diz assim, na mensagem do livro Luz no Lar, exercitemos o amor e o serviço, a humildade e o devotamento no templo familiar. Então, precisamos exercer à frente dos nossos amigos ou adversários do pretérito, transformando hoje em nossos parentes ou em nossos filhos, e estaremos alcançando os problemas da eternidade, a mais alta e a mais sublime equação. A gente tem essas noções de que aquele nosso familiar mais próximo são oportunidades de crescimento que Deus nos coloca para o nosso crescimento, e exercitar amor, serviço, respeito e buscar o diálogo são o que devemos fazer, né, diante dessas dificuldades, né, familiares. E aí, por fim, eu trago aqui uma mensagem de Jesus, que diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E tens aqui o segundo, semelhante a isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, Jesus nos recomenda amar ao nosso próximo, amar a Deus e ao nosso próximo, né? Esse é o convite de Jesus para nós, para os nossos lares. Então, eu finalizo aqui esse tema, e vamos, então, terminar com uma prece, e após vai se seguir o passe. Vamos terminar com uma prece, e vai seguir o passe, e vamos, então, fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade do trabalho, agradecendo a assistência do alto para a nossa atividade, e Jesus abençoe a cada lar, a cada pessoa que está em adoecimento, a cada pessoa que está em angústia nesse momento, que possam ser amenizados e consolados suas dores, que Jesus possa nos inspirar, nos reequilibrarmos, para que possamos ajustar as nossas rotas e facilitar nosso reajuste moral com os nossos familiares. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável
que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.